Fala galera do Farol Tricolor, mais um vídeo aqui no nosso Farol, dessa vez o pós-jogo de Bahia 3, Atlético Paranaense 1, lá em Curitiba, resultado muito importante. Hoje farei o programa sem meu pai, né? A gente teve probleminha de conexão, então não conseguimos estar os dois presentes aqui, mas vou trazer o pós-jogo para vocês com as informações de sempre, né? Com as análises. Ele até me passou as notas dele aqui para a gente falar, inclusive, das notas do professor. Mas sejam bem-vindos a mais um Farol Tricolor aqui. E vamos tocar nossa vinheta, como de costume, para avisar que o Farol Tricolor está chegando. Vamos nessa! Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou soltar o botão de inscrições aqui para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para a gente seguir nesse trabalho aqui, sempre com ajuda, com apoio, com a colaboração e com a participação de vocês. Também comentem, compartilhem à vontade. No sábado teremos live, estamos acertando aí convidado, vamos divulgar em breve, que a gente vai fazer, já com fé em Deus, tudo certinho, uma live aí com meu pai, comigo aqui, e algum convidado para a gente comentar esse Bahia e Cuiabá que está chegando aí, com o Bahia potencialmente de volta ao G4. Estou gravando aqui na noite da quinta-feira, então ainda tem jogos rolando, né? Os jogos que estão rolando ainda são São Paulo e Atlético Mineiro, e São Paulo, Vitória e Botafogo. Quando eu vi estava um empate, mas a gente está aqui no curso do vídeo e aí depois eu trago até uma atualização daqui para o final. É isso aí, Bahia ontem, grande resultado, um resultado muito importante, fiquei muito satisfeito com esse resultado porque o Bahia volta a vencer fora de casa e uma equipe que a gente está falando muito isso, é meu pai aqui, que quando a gente ganha tudo dentro de casa, a gente termina ficando lá em cima da tabela mesmo, mas se os resultados de casa começarem a oscilar, coisa que é muito comum que aconteça no campeonato tão longo, aí a gente vai precisar desses pontos fora e ontem ganhamos 3 pontos muitíssimo importantes contra um time perigoso, um time que tinha alguns desfalques, mas estava com boa parte dos seus melhores jogadores em campo, as referências do time, inclusive, muitas delas estavam jogando, né? E a gente conseguiu esses 3 pontos. Vamos falar tudo sobre esse jogo, mas antes, aquele costume da gente dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, só para contextualizar como é que o Bahia está, onde é que o Bahia está, né? Depois desse resultado de ontem, né, mantendo-se aí esse resultado do São Paulo e esse resultado do Botafogo, né, os dois estão empatando, né, pelo menos enquanto gravamos esse vídeo, né, a gente teve uma boa notícia, né, do Flamengo perdendo o jogo para o Fortaleza está chegando ali, mas o Flamengo perde e cai para terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e fica um ponto só à frente do Bahia, situação que já esteve muitas vezes assim no campeonato, né, o Bahia bem próximo do Flamengo. Por enquanto, o Botafogo ainda está jogando, o São Paulo ainda está jogando, mas por enquanto a situação é essa. De Palmeiras em primeiro, assumiu a liderança, Botafogo, se continuar o empate, fica em segundo, né? Se vencer, ele assume a ponta, qualquer resultado, Diego, qualquer resultado ele assume a ponta, porque ele teria mais gols marcados que o Flamengo, ou que o Botafogo, que o Palmeiras, perdão, mesmo tendo o mesmo saldo de gols se vencer por diferença mínima. Depois vem o Flamengo, e o Bahia agora com 16 jogos, 9 triunfos, 3 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados, 19 gols sofridos, saldo de 7, 62% de aproveitamento. E um detalhe que meu pai ia falar, né, a gente chegou a conversar antes, era para destacar que o Bahia, quando a gente olha o ataque do Bahia, o Bahia tem o segundo melhor ataque do campeonato, empatado com o Flamengo, só que quando a gente vê os adversários aqui, a gente vê que dos 9 primeiros colocados do campeonato, a pior defesa é do Bahia. Não é uma diferença tão grande para alguns times, por exemplo, o Bragantino, que é 18, o Cruzeiro 17, São Paulo 17, Flamengo 17, mas o Bahia tem 19 gols sofridos e essas oscilações defensivas, a gente fala muito disso, meu pai especialmente, acabam trazendo resultados complicados para se manter nesse topo da tabela, que é muito difícil. Por enquanto está sim o Z4 do Campeonato Brasileiro, Corinthians perdeu mais um agora para o Vasco, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Nossa senhora, que fase do Flu, hein? Que fase do Flu, que inclusive perdeu também hoje, né, para o Criciúma lá no Heriberto Rios. Então a situação do Fluminense é crítica, é coisa séria mesmo. E já teve técnico caindo, já tem técnico chegando, né, já chegou, né, na verdade, experiente, Mano Menezes, e o Flu continua
não é nem derrapando, continua se afundando nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Situação muito complicada do tricolor das Laranjeiras, mas felizmente isso não está no nosso raio de ação. Estamos lá por hora no 4º lugar, voltando à zona de classificação da Copa Libertadores da América direto, né? Porque a pré-Libertadores é ali até o 6º lugar. E o Atlético Paranaense, que poderia, inclusive, caso tivéssemos perdido a partida, nos ultrapassado, poderia ter nos ultrapassado, e isso não aconteceu, felizmente. O Bahia com um grande resultado. Vamos falar tudo sobre esse jogo. Pedindo mais uma vez a galera que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Então vamos começar a falar, deixa eu colocar aqui a escalação do Bahia de fundo, como a gente costuma fazer. É uma escalação que finalmente a gente tem o que comentar na escalação. A escalação com 3 mudanças. Meu pai, inclusive, fez um comentário rapidinho aqui no Farol sobre as mudanças dessa escalação. Basicamente, Rezende foi escalado como titular no lugar de Caio Alexandre. Carlos de Pena foi escalado como titular no lugar de Everton Ribeiro. E Biel foi escalado como titular no lugar de Tassiano. Né, esses jogadores que não começaram jogando, eles entraram na segunda etapa, mas a gente vai falar sobre essas substituições. E o que a gente tem a falar sobre o jogo é que a gente viu um Bahia muito interessante no início da partida, né? Um Bahia que conseguiu evitar aquela pressão mais forte do time adversário no começo. O jogo ficou ali no meio de campo, e foi o Bahia que, mais uma vez, com jogadas trabalhadas, a gente destaca muito isso, né? Mas o Bahia, mais uma vez com jogadas trabalhadas, foi quem chegou com mais perigo no início do jogo. E essas chegadas deram resultado, né? Ao contrário do que acontece, o Bahia fez um vídeo até muito interessante, mostrando que o primeiro gol do Bahia, que foi ali aos 8, 9 minutos da primeira etapa, um gol muito bonito de Everaldo, ele teve 28, não foi toques na bola, porque alguns jogadores deram mais de um toque, mas 28 trocas de passes até a bola chegar em Everaldo e Everaldo bater, né, para uma finalização muito boa, que dificultou bastante ali a intervenção do goleirão Léo Link, do Atlético Paranaense, e isso foi aos 8 minutos. É importante falar que a parte final da jogada ali teve Jean Lucas, Biel e Everaldo, mas a bola passou por todo o time, creio eu. Mas Jean Lucas com uma participação interessante nesse primeiro gol, ele fez um passe lá atrás, se projetou, né, recebeu na frente, achou Biel rolou a bola e Everaldo bateu forte, o goleirão tocou na bola, mas não deu para defender. Everaldo ali centralizado, quantas vezes a gente fala isso, né? Para Everaldo não ficar o tempo todo caindo pela direita. Pode ficar para lá? Claro que pode, né? Pode recompor? Pode sim, mas ele é mais efetivo, ele é mais eficaz, ele tem mais condição de jogar ali na posição que ele está habituado, na posição que é a dele, né? E assim, Everaldo faz 1-0, mais um gol importante de Everaldo na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia não deixou por menos não. O Atlético tentou, claro, deu aquele calorzinho ali para tentar empatar o jogo, mas o fato é que o Bahia conseguiu o segundo gol em mais uma jogada interessante, trabalhada, que passou por alguns jogadores, passou ali no final pelo Everaldo, depois para Jean Lucas, que fez o cruzamento, e Biel fez uma finalização que eu considero interessante. Pode parecer bobagem, mas ele, em vez de chutar com a perna direita, no momento que ele certamente seria bloqueado pelo goleiro, ele deixou a bola passar, o goleiro saindo nele, né, Léo Link, e ele deixou a bola passar para a perna esquerda e só empurrou para o gol. Eu gostei muito dessa finalização, achei que foi um recurso legal. E assim, o Bahia fazia 2-0 com 14, 15 minutos do primeiro tempo, 2 belos gols, e por algum tempo o Atlético Paranaense sentiu esses gols, né? Mas chegou o momento da primeira etapa, que eu vou dizer que foi ali pelos 22, 23 minutos, que o Atlético realmente começou a pressionar muito, né? Jogando muito pelos lados do campo, né? Explorando aqueles problemas que a gente sempre destaca do Bahia, né? De cobertura, de marcação, e fazia muito cruzamento na área, né? E conseguiu escanteios, faltas para cobrar, então um jogo muito de cruzamento na área. E quando esteve, na maioria das vezes, encontrou o Marcos Felipe muito bem nesse primeiro tempo, né, intervindo, interceptando as bolas, né, cobrindo a área. E o Atlético Paranaense, o fato é que gerou alguns lances de perigo, mas teve um volume de jogo no campo ofensivo, o Bahia sentiu, né? E o Bahia poucas vezes conseguiu dar aquelas estocadas de contra-ataque, mas já ali
no meio para o final ali do primeiro tempo, o Bahia ainda teve algumas oportunidades interessantes, uma delas com Biel, né, assistência de Cauli, Biel bateu para grande defesa de Léo Link, e no finalzinho do primeiro tempo ainda teve um lance que sobrou para Cauli e ele bateu por cima, o bandeirinha marcou impedimento, mas não sei se estava impedido não aquele lance, acho que se fosse provar, não sei o que ia acontecer. Assim terminou o primeiro tempo, né? E ali no início do segundo tempo o jogo terminou até ficando um pouco confuso, ninguém sabia quem ia tomar o domínio, só que logo para uns 5, 10 minutos o Atlético Paranaense já começou a pressionar bastante, né? E aí começou uma blitz terrível, né? E um cruzamento ali do lado esquerdo do campo, né? O cruzamento ali, Gilberto tentou cortar, mas chegou atrasado na bola. A jogada foi ali do lateral esquerdo, Fernando, ele fez o cruzamento na área e Lucas Diorio, ele cabeceou, ganhou de Luciano Juba, Canives não chegou na bola, Luciano Juba, enfim, um jogador que não tem aquela força, né, aquela presença de área para marcar um atacante como Lucas Diorio, ele subiu muito, cabeceou para o chão e Marcos Felipe não conseguiu evitar. Eu não fiquei até um pouco assim de se Marcos Felipe poderia ter feito outra participação no caso da saída, né, de gol, mas era um cruzamento difícil também, uma bola alta, cruzada forte, e o atacante, o fato é que tanto o cruzamento quanto o atacante foram muito felizes. E não parou por aí, né? O ataque, no caso, os gols do adversário realmente pararam para nossa sorte, mas o adversário continuou jogando melhor, continuou superior em campo, e realmente parecia por algum momento que era questão de tempo o Atlético Paranaense até empatar o jogo. O Bahia fez suas substituições, né? Não vou dizer que foram antes de tempo, porque na verdade foram trocadas, né? Mas, por exemplo, Everaldo saiu para a entrada de Ademir, Biel saiu para a entrada de Tassiano e Carlos Depena saiu para a entrada de Everton Ribeiro, então houve uma reconfiguração. Quem estava entrando muito era Estupinhan, que não joga mais no Bahia, né? Já foi anunciado pelo clube a sua devolução ao Hull City, o Hull pediu ele de volta, a não ser que o Bahia pagasse o valor previsto em contrato, pelo que foi divulgado 3,5 milhões de euros, o Bahia preferiu não pagar e aí ele saiu, ele estava entrando sempre no decorrer dos jogos, mas as substituições foram essas, de Carlos Depena saindo para Everton Ribeiro, Biel para Tassiano e Everaldo para Ademir, foram essas primeiras substituições, e o Bahia com o tempo começou a estabilizar um pouco mais o jogo, o Atlético ainda era superior, o Atlético ainda levava mais perigo, né? Mas o Bahia começou a dar aquelas estocadas de contra-ataque, conseguia em alguns momentos prender um pouquinho mais a bola, e numa falta, quando tínhamos ali 33, 34 minutos do segundo tempo, a gente teve o Luciano Juba batendo a falta, meu pai até brincou na hora, vamos deixar o Luciano Juba bater uma falta aqui nessa linha interna, e o Luciano Juba bateu, deu sorte, né? A bola não foi tão bem batida, mas desviou e matou o goleiro Léo Link, que foi ali no contrapé do goleiro, morreu lá no cantinho, e a partir daí, não é que o Atlético tenha desistido de atacar, mas a partir daí eu acho que virou mais um bumba meu boi, do que um ataque ordenado e perigoso e parecendo realmente que o placar teria mais alguma mudança em favor dos paranaenses. Até o final do jogo foi assim, só para terminar os registros de quem foi substituído, né? Ainda saiu Jean Lucas, entrou Caio Alexandre e já nos acréscimos, não nos acréscimos, perdão, mas já ali perto do fim do jogo, aos 37 do segundo tempo, saiu Gilberto e entrou Cicinho. Rogério Ceni até justificou que era para segurar mais a linha defensiva, mas a gente teve um jogo interessante do Bahia, um jogo com participação destacada de Biel, né, que colocou na conta dele um gol e uma assistência, de Marcos Felipe, que foi muito exigido em cruzamentos na área especialmente, alguns chutes também, mas principalmente os cruzamentos, e se saiu muito bem nessa partida. Não achei que teve culpa no gol, apesar de ter sido um cruzamento na área, né? Mas não achei que foi culpa não, cruzamento alto, forte, como eu disse. E o Bahia acabou com esse resultado absolutamente precioso lá em Curitiba, que deixou o Tricolor, por enquanto, pelo menos, no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o final da rodada como será. Daqui a pouco eu até trago alguma notícia atualizada para vocês. Estamos gravando aqui na noite da quinta-feira e assim terminou a partida. Nota em relação ao jogo interessante, o Bahia depois de algum tempo, né, o Bahia tem tomado pouquíssimos cartões, né? Ontem o Bahia tomou alguns cartões, né? Tomaram o cartão Everaldo e Rezende, e Everaldo estava
pendurado, então Everaldo não joga, não temos mais Estupinian. Vamos conversar na certa muito sobre isso no pré-jogo, mas eu acredito que seja mesmo Tassiano escolhido para substituí-lo e Biel seja mantido no time, até pela excelente atuação que teve, e acho essa configuração interessante também, com Tassiano, Biel e Cauli, né, ali mais avançados. Vamos ver como é que o Bahia vai lidar com essa ausência de Everaldo, que tem se tornado um jogador muito importante, especialmente nesse Campeonato Brasileiro. Vou insistir nesse ponto ainda mais quando joga centralizado, quando fecha para finalizar, que é, afinal, a especialidade desse jogador. Atlético fez o segundo lá no São Paulo nesse momento, então o Atlético Mineiro está vencendo o São Paulo, né, resultado bom para o Bahia, né, resultado que afasta um pouquinho mais o São Paulo do Bahia, deixa o Bahia mais tranquilo ali na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora, a gente está sem o nosso professor Fernando Cabuz aqui, mas eu combinei com ele que eu ia falar das notas do professor, então eu vou soltar a vinhetinha, porque ele não está aqui hoje fazendo o programa comigo, mas na certa estará de volta no sábado. Eu vou soltar a vinheta dele, que a galera de casa gosta de ouvir, inclusive, assim como era o slogan dele, inclusive, o comentarista que a Bahia gosta de ouvir, olha aí. Fernando Cabuz. Pois é, esse quadro que foi um pensamento dele mesmo, de meu pai, então, em homenagem também, deixa eu fazer aqui as notas do professor. Ele começou com Marcos Felipe, dando 9 para Marcos Felipe, é uma nota bem alta, é um dos destaques do jogo. Eu concordo com a nota, talvez eu até puxe para um 8, mas ele merece uma nota bem destacada. Inclusive eu acompanho muitas notas do aplicativo SofaScore, né? E o SofaScore elegeu Marcos Felipe melhor em campo, inclusive foi a nota disparada, a nota mais alta, foi a de Marcos Felipe. Né? Deixa eu só confirmar aqui qual foi a nota que eles deram para Marcos Felipe. Deram 9,3 para Marcos Felipe, uma nota altíssima. Marcos Felipe realmente trabalhou muito, né? E foi importante, né? Em muitas interceptações, em muitas saídas, né? Que é inclusive uma coisa que às vezes ele falha, mas ontem haverá quem fale que o gol ele poderia até ter saído um pouco melhor, mas era um lance muito complicado e Marcos Felipe se saiu bem. Na lateral direita, Gilberto, nota 6. Gilberto teve um pouco de dificuldade, né? Ele fez pelo menos alguns cortes importantes, mas ele teve dificuldade nas coberturas, tanto que o gol e outros lances perigosos saíram de cruzamentos ali, em jogadas começaram do lado dele. Nota 6, eu acho que entre 6 e 7, acho que está de bom tamanho para ele. E Luciano Juba, nota 7, ele foi um jogador um pouco menos errático na marcação do que tinha sido, mas também não foi aquele jogador, vamos dizer, tão destacado ofensivamente. Talvez ele ficasse até com 6, mas apesar de ter sido com desvio e tudo, teve um gol com cobrança de falta dele, né? A gente cobra muito que o Luciano Juba bata mais falta, seja mais utilizado nessas cobranças de falta. Tem até sido, para sermos justos, e aí deu o primeiro fruto. A verdade é que teve desvio e tudo, mas eu acho que isso dá para subir para um 7, talvez até para um 8, a nota dele. Na zaga central, achei Canives um pouquinho estabanado ontem em alguns lances, né? Mas Gabriel Xavier um pouco acima dele, mas eu acho que dá pra gente fechar com 8 para Gabriel, 7 para Canives, acho que fica legal, que foi como meu pai avaliou os jogadores. Rezende na frente de zaga, Rezende foi muito destacado por Rogério Ceni, meu pai deu a nota 7 para ele, eu penso ali entre 7 e 8, talvez subindo para 8, acho que vou ficar com 8 para Rezende, uma boa atuação de Rezende, tomou um cartãozinho amarelo ali no final do jogo sem necessidade, outra coisa que meu pai bate muito nessa tecla, né? Que Rezende toma muitos cartões, faz muitas faltas desnecessárias, fez algumas faltas desnecessárias ontem, mas teve uma boa atuação, ajudando na saída de bola, desarmando muitas vezes o time do Atlético Paranaense. Então é isso aí. Jean Lucas, eu diria que é o jogo da redenção, né? Depois da atuação desastrosa, eu dei nota 0 para ele no jogo passado, inclusive. Jean Lucas ontem eu acho que merece realmente um 8, porque foi um jogador que participou ativamente dos 2 primeiros gols e fez jogadas importantes no primeiro tempo, fez coberturas importantes, mesmo sem a participação do seu companheiro ali do meio de campo, Caio Alexandre. Rezende deu uma estabilidade legal ali ao setor, o Atlético chegou muito mais pelos lados do campo do que trocando a bola pelo centro, né, porque o Bahia estava bem postado por ali.
Carlos Depena teve participação interessante no primeiro tempo, mas sem um brilho assim que jogue sua nota muito para cima, né? O 7 eu acho que está de bom tamanho para ele também. Cauli, algumas boas jogadas, mas continua sendo, como é que eu posso dizer, um tanto vagalume, né? Foi brilhando, mas também deixando de participar do jogo em alguns outros momentos que o toque dele poderia fazer a diferença. Ele termina cometendo alguns erros e tudo, mas sem dúvida é um jogador importante. Um 7 está de bom tamanho para ele. Biel, 9, a nota com a qual concordo, né? 9 de Biel, com um gol, uma assistência, participação decisiva. E Biel, depois das últimas atuações que ele elevou novamente o nível, né? Veio de alguns jogos ruins, mas elevou o nível. Parece que está se credenciando novamente a lutar por uma vaga até no time titular e provavelmente vai ter essa oportunidade no sábado contra o Cuiabá, considerando a suspensão de Everaldo. Por fim, Everaldo, que vai receber uma nota 8, mais um gol importante, participação também no segundo gol. E Everaldo, como a gente fala, quando ele ocupa o espaço que ele tem que ocupar no campo, ali mais perto da área, ali buscando, né, a finalização, ele rende mais, né? A gente entende a leitura de Rogério dele cobrir ali o lado direito do campo, soltar mais Cauli, mas a verdade é que a função mesmo que ele se sente confortável, a função onde ele faz a diferença muitas vezes para o time é jogando como atacante mesmo, mais centralizado, buscando ali a finalização de fora da área dele, que é interessante, né? Fez seus golzinhos daqui de chutes ali, não tão próximos ao goleiro. No segundo tempo, deixa eu ver se a gente avalia alguma coisa, aí já estou aqui ao meu critério, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Everton Ribeiro entrou bem no jogo, né? Dando um toque de qualidade, de tranquilidade, no momento que o Bahia precisava trocar passes. Tassiano fazendo uma luta danada, né? Cobrindo ali o lado esquerdo, que estava frágil e diminuindo a possibilidade de ataque do adversário. Assim como o Cicinho, que entrou do outro lado. Caio Alexandre já entrou mais no final, também deu alguns passes bons, buscou ali alguns contra-ataques no final do jogo, poderiam até ter gerado o quarto gol para o Bahia, mas 3-1 está de ótimo tamanho. Deixa eu ver se a gente tem atualização aqui nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, continua assim, Atlético 2-1 no São Paulo e Vitória e Botafogo 0-0. Com esses resultados, o Bahia volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, ficaria ali a 3 pontos do líder e a 1 ponto do Botafogo, mas a rodada ainda não acabou. Com certeza no sábado a gente já traz esse recorte do final da jogada, um recorte que certamente vai ser mais fiel, né? Mais conclusivo em relação a essa posição do Bahia e o que é que o Bahia pode esperar na próxima rodada do campeonato. Voltaremos então com esse pré-jogo ao vivo. A gente deve fazer no sábado pela manhã esse pré-jogo desse aguardado confronto, né, como todos da Série A são, de Bahia e Cuiabá. Lembrando que o Bahia está nessa posição com 30 pontos em 16 jogos, né, e que por esse aproveitamento do Bahia, é um aproveitamento que até o final do Campeonato Brasileiro, se o Bahia o mantiver, lutará ali pelas primeiras posições, sim, a depender até podendo beliscar um título. E os próximos jogos do Bahia, o Bahia nesses 16 jogos, destaco novamente, fez 7 em casa e 9 fora de casa, fará as próximas 2 rodadas, a gente já falou do jogo contra o Cuiabá no sábado às 16 horas, e também a 18ª rodada do Bahia vai ser contra o Corinthians no domingo seguinte. Vai ser também na Arena Fonte Nova. Esperamos que o Bahia, quem sabe, mantenha esse 100% em casa para fazer 36 pontos no primeiro turno. E como eu falei, eu estava olhando, se a gente conseguir 36 pontos, ainda falta o jogo contra o Atlético de Goiânia, o Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense fora. Se a gente conseguir essa pontuação, vamos dizer, de 36, é uma pontuação que dobrada ficaria 72 e é uma pontuação de disputar as primeiras posições no campeonato, talvez até o título. Galera, muito obrigado pela audiência, estive aqui solo hoje, mas com fé em Deus no sábado, meu pai já estará, foram os probleminhas de conexão que serão resolvidos, para a gente no sábado fazer uma live bem legal para vocês com convidado. E a gente volta, mais uma vez pedindo que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem as notificações e continuem a curtir e apoiar o Farol Tricolor. A gente volta em breve. Bora Bahia, se firmar aí no G4
E pegar esse Cuiabá aí pra gente botar um dendê aí nessa comida da galera do Centro-Oeste e continuar nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Um abraço, bora Bahia e até a próxima.